Ai, ai. Mas valeu, Sara. Muito obrigada. Foi muito legal a sua participação aqui. A gente agradece muito você, tá bom? Eu que agradeço você. Estou à disposição quando precisar. Tá bom, pode deixar que a gente vai chamar sempre. Oi, gente, nós vamos dar continuidade, né, Dani? Agora já faltam 4 minutos para 7. Vamos começar já de uma vez, né, Dani? Ou dá um tempinho? Vamos dar só esses 5 minutinhos só para a gente tomar uma água, porque vai ser depois direto. Uhum. Então, quem estiver chegando, chega com calma, porque o pessoal tá chegando aqui, ó. A Carol já chegou aqui, falou que achou que era às 19. Mas tá gravado, viu, Carol? Qualquer coisa, só pegar aqui pela gravação. E aí, como nós vamos direto depois, vamos dar só uma pausa. Tá. Então, às 7h05 a gente está voltando. Pode ser? Pode? Beleza. Bora. Então, gente, todos sejam muito bem-vindos, tá? Aline, é uma grande honra estar com você aqui. Eu vou fazer a sua apresentação. Aline Gonçalves tem formação em educação musical pela Universidade Federal de São João del Rei. Ela é especializada em musicoterapia pela SEM-SUPEG e pós-graduanda em ABA pela CBI of Miami. Espero que eu tenha falado direitinho. Hoje trabalha em uma clínica multidisciplinar na cidade de Contagem, Minas Gerais, no projeto TEA da Unimed, com crianças que já têm um diagnóstico fechado ou estão em processo de fechar o diagnóstico em transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, Aline. Muito A aula é sua. obrigada. Boa noite a todos. Eu queria começar já agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né? A todos vocês, em especial a Dani, né, que foi ela mediadora disso tudo. Eu vou te pedir, Dani, se você puder já abrir, por favor. Só um minutinho. Se tiver como entrar pelo link que eu te mandei. O primeiro link que você me mandou? Deixa eu conferir se é o primeiro, mas acredito que sim. Sim, o primeiro. Vocês estão vendo? Está aberto o Instagram. Tá. Sim. Ah, peraí, mas eu esqueci de habilitar as caixinhas. Vou ter que Ah, fazer de novo. tá bom. Ah, já está habilitado. Tá, mas a apresentação de slides abriu? Acha. Silvia. Dani, Acha. Oi? esse vídeo é depois. É o primeiro link da apresentação, com os slides. Ah, tá. Eu posso começar a apresentação, então. Sim, esse daí é o PDF, embaixo, o link do Canva. Esse? Isso mesmo. Isso. É só você clicar para abrir aí embaixo de tudo. Exatamente. Agora sim. Então, gente, eu vou falar um pouquinho, né, sobre musicoterapia e autismo. Se você já puder passar, Dani, por favor. Muitas pessoas aqui que me conhecem, mas tem pessoas também que não me conhecem. A minha primeira formação foi em educação musical na UFSJ. E hoje eu sou musicoterapeuta especializada pela Sensupeg e também estou fazendo uma pós em ABA, né, por essa faculdade que é a CBI of Miami. E por que eu trouxe sobre o meu currículo? Para já começar explicando como que funciona a formação do musicoterapeuta aqui no Brasil, que é uma dúvida que acontece muito, que muitas pessoas me perguntam. Então, existem duas formas no Brasil de se tornar musicoterapeuta, que uma delas é a graduação e tem como se especializar. Só que o que acontece? A musicoterapia aqui, ela ainda não é regulamentada. Então, o que isso significa? Ainda não existe uma fiscalização
que é o ideal. Então, existem pessoas hoje que atuam como musicoterapeutas e que, na verdade, não têm uma formação em musicoterapia ou têm uma formação que não é boa. Então, o que que a gente tem que procurar fazer, né? Se tiver alguém aqui que está assistindo que tem essa vontade de procurar musicoterapia, a gente tem que procurar, principalmente quando a gente se fala da especialização, uma que seja vinculada com a UBAN. O que que é a UBAN? É a União Brasileira das Associações dos Musicoterapeutas aqui no Brasil. Ah, não. De novo. A UBAN, ela é o órgão que faz esse serviço de Esqueci. Que reunião. Então, ela fiscaliza, ela realmente é interessante, as horas de estágio, se você vai ter um peso acadêmico aí para poder começar a atuar. Isso é assunto que dá pano para manga, assim, então se alguém tiver mais né, alguma dúvida sobre isso, lá no final eu respondo para vocês, pode passar. Então, assim, eu trouxe só para contextualizar um pouco sobre o autismo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não são totalmente leigas no assunto, foi falado muito, mas só para contextualizar, ao falarmos sobre o transtorno do espectro autista, a gente está mencionando desordem no neurodesenvolvimento, que faz com que a pessoa tenha interação social, na comunicação, e com comportamento atípico, tendendo a ser restrito e repetitivo. A causa desse transtorno ainda não foi descoberta, portanto, em busca de uma melhor diagnóstico fechado, que é para ir já estimulando aquilo que precisa ser estimulado, aquilo que está em defasagem. Pode passar, Dani. Então, vou começar a tentar explicar um pouco sobre a musicoterapia. Eu coloquei esse subtítulo, por que poucas pessoas conhecem ou compreendem? Porque é uma realidade que eu tenho vivido no momento. Quando eu comecei a trabalhar aqui, no momento que eu estava fazendo anamnese com os pais, eu sempre perguntava, você sabe o que é musicoterapia? Você já ouviu falar? E 99% das respostas eram não. Então, eu fiquei, né, me perguntando por que que isso acontece. Hoje, as pessoas ficam muito curiosas a respeito do que é a musicoterapia. Não apenas porque esta é ainda um campo relativamente novo, mas também porque elas ficam genuinamente intrigadas pela ideia em si. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, mas realmente, né, a música é muito bom, ela calma, ela traz isso, realmente, a música é uma terapia. Então, já traz uma ideia, né? E parece fazer sentido usar a música terapeuticamente falando. Quase todo mundo adora música. E por ela ser uma parte integrante da vida cotidiana, a maioria das pessoas desenvolve uma relação muito pessoal com ela. A música nos acalma, nos estimula, nos acompanha na alegria e na tristeza. Ela brinca conosco e nos ajuda a brincar. Ela nos move para dentro e para fora de cada emoção humana. A maioria das pessoas reconhece esse poder que a música tem de confortar, de curar, e muitos já descobriram seus benefícios terapêuticos através de suas próprias experiências. Então, sempre tem, né, uma pessoa que fala para a gente, nossa, às vezes eu estou me sentindo mal e eu coloco tal música, eu me sinto tão bem. E eu acredito que todo mundo já passou por isso, né? A gente vai numa festa, às vezes você nem estava animado naquela festa. Você chega lá e a música está lá e ela te anima e você quer ficar até o fim da festa. Se você puder passar, Dani, por favor. Só que aí que mora o perigo. Porque a música, por si só, ela tem efeitos terapêuticos. Só que ela não é terapia. Então, o efeito terapêutico é diferente do objetivo terapêutico. Então, quando a gente fala de musicoterapia, né, para promover saúde, né, uma profissão na área da saúde, a gente está falando de uma outra questão. E a música, por ela estar ligada muito intrinsecamente ao prazer, ao momento de alegria, então ela causa isso. Por isso que existe essa dúvida. Nossa, mas o que realmente é musicoterapia, né? O que você faz, Aline? Nossa, várias pessoas já chegaram para mim às vezes falando, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Tem alguma música que você pode me passar para minha dor de cabeça melhorar? Enfim, né? Pode passar, Dani. Então, né, o que é? Música mais terapia. A musicoterapia ela não é um tema isolado em si mesmo,
mas sim um híbrido de duas disciplinas, música e terapia. Bem como as muitas disciplinas que se agrupam ou se sobrepõem a essas duas, como as artes, saúde, medicina, educação, psicologia, ciências humanas e assim por diante. Então, a musicoterapia, ela abrange um universo. Por isso que é complexo falar sobre musicoterapia. Porque hoje a gente tem musicoterapeuta em diversas áreas de atuação. Você encontra musicoterapeutas em hospitais, você encontra musicoterapeutas em escolas, você encontra musicoterapeutas em moradias assistidas, em clínicas, você encontra musicoterapeutas trabalhando home office na casa das pessoas. Então, é uma questão muito ampla, né? Pode passar, Dani. Então, o que é? Musicoterapia é o uso profissional da música e dos seus elementos como uma intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidianos, com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que busca otimizar sua qualidade de vida e melhorar sua saúde e bem-estar físico, social, comunicacional, emocional, intelectual e espiritual. Então, quando a gente fala assim, eu vou ouvir uma música para relaxar, ela tem um efeito terapêutico, mas ela não é terapia. Pode passar, Dani. Então, o trabalho do musicoterapeuta, assim como qualquer trabalho na área da saúde, ele lida com o indivíduo humano. Ao prestar serviços a uma pessoa, o profissional se coloca no papel de se relacionar, criar vínculo e estar presente para o outro, se comprometendo com a saúde e qualidade de vida do próximo, respeitando assim a sua existência. E isso são para todas as áreas da saúde, né? E eu acredito que em outras também. Então, quando a gente fala de musicoterapia, eu não esqueço, quando eu estava fazendo estágio com o meu professor, e ainda estava assim, sem entender muito bem o que era aquilo ali, o que eu estava fazendo. E ele comentou que ele tinha um paciente que tinha depressão. E eu, na minha ingenuidade, perguntei para ele, mas, né, fulano, como que você trata a depressão? E ele me respondeu assim, eu nunca mais esqueci, eu sempre falo isso para as pessoas também. Aline, eu não trato depressão, eu trato as pessoas. Para mim foi um marco. Então, assim, é muito isso. Então, quando a gente fala de musicoterapia, a gente está ali pelo outro, pelo indivíduo, independente da patologia que ele tem, da dificuldade que ele vai apresentar ali para mim, né? Então, por isso, a importância de uma boa formação. E eu vou enfatizar essa questão da importância da boa formação em musicoterapia. Porque aqui nós, né, no conselho, estamos correndo atrás e querendo que regulamenta, já está aí, graças a Deus, aí no último passo para poder conseguir essa regulamentação. Porque quando a gente fala de música, ela não é só coisa boa. Então, se você não souber utilizar essa ferramenta, a gente pode causar um estrago muito grande, um dano muito grande àquela pessoa. Então, às vezes, a gente pensa, mas tô aqui, vou tocar uma música para relaxar, essa pessoa... Todo mundo gosta de música, não é bem assim. Então, a gente precisa entender muitas coisas. A gente precisa entender sobre identidade sonora, a gente precisa entender sobre as técnicas musicoterapêuticas, sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, por isso que a gente tem que procurar uma boa formação. E eu falo isso porque eu fui vítima de uma formação que não é boa. Antes de fazer essa especialização, eu fiz uma que era reconhecida pelo MEC, né? Paguei caro. E no meio da formação, eu tô assim, gente, mas que coisa mais esquisita que é isso aqui, que vocês estão me passando. E aí que eu percebi, beleza, tá aqui regulamentado pelo MEC, mas isso aqui não me torna uma musicoterapeuta. Eu tenho papel da formação, tá? Eu não terminei, eu não parei, né? Paguei e fiz. Mas é importante, porque é importante a gente ter essa consciência, principalmente se a gente quer, né, oferecer um bom trabalho. Pode passar, Dani. Então, o que não é? Gosto muito de enfatizar o que não é. Como eu falei lá no início, a minha primeira formação é em musicalização, né, educadora musical. Eu trabalhei muito tempo como professora de música. Para mim, foi assim, bem difícil, né? Diferenciar uma coisa da outra. Só que quando você entende, se torna muito claro. Mas no início foi um desafio.
Então, a musicoterapia, ela é diferente da musicalização. A gente usa recursos muito parecidos. Muita coisa que eu aprendi na minha faculdade. Na verdade, tudo que eu uso para uma aula, né, para uma musicalização, eu posso usar na musicoterapia. Só que os meus objetivos são completamente diferentes. Então, os recursos, músicas, os instrumentos musicais, eu posso usar. Só que eu preciso ter um objetivo. E o objetivo da musicalização é musicalizar, é ensinar música para aquela criança. É fazer com que ela se torne futuramente um músico, uma musicista, ela entenda de notas, ela entenda de ritmo, de melodia, de harmonia. A musicoterapia não. A musicoterapia, eu vou estar olhando um objetivo daquela pessoa. O que que eu preciso trabalhar? Pode passar, Dani. Então, o que fazemos? Musicoterapeutas, assim como qualquer outro terapeuta, a gente faz anamnese. A gente preenche uma ficha que a gente chama de ficha musicoterapêutica, e é nessa ficha que a gente começa a identificar o ISO, a estudar o ISO, que é a identidade sonora da pessoa, que também é um assunto bem extenso, né? Sobre o que é essa identidade, eu posso explicar também um pouco depois. A gente faz avaliações, eu pus até o nome de uma avaliação aí, né? Uma sigla, na verdade, que foi o que eu aprendi, é atualmente uma das mais usadas entre nós, mas existem outras, né? Que é a INTAP. Ela é uma sigla que traduz, né? Não sei inglês, o perfil individualizado de avaliação da musicoterapia. Então, INTAP. E posso falar sobre a INTAP também depois para vocês. A gente realiza os prontuários, então a gente faz uma evolução sempre daquela sessão. Então, eu atendo um paciente, eu faço uma evolução de como foi aquela sessão, porque eu preciso acompanhar a evolução dele. Para quando chegar lá na minha reavaliação, eu for fazer um relatório, eu ter um conteúdo, para não estar só aqui, né? Então, a gente precisa fazer esses prontuários, essas evoluções. E a gente, né, omite relatórios para os papais, as mamães, né, no caso que eu trabalho com crianças, levarem para os médicos, ou então mesmo com um fechamento da terapia. A gente também dá alta quando a gente percebe que chegou o momento de dar alta. Então, tudo isso nós fazemos. Pode passar, Dani. Então, uma coisa que esse ponto que eu trouxe eu acho muito importante a gente falar é sobre a música no cérebro. Muito assunto também, então eu vou falar por alto. A música, ela acessa diversas áreas do nosso sistema nervoso central. Então, ela facilita e estimula os nossos comportamentos e emoções. Através da música, qualidades humanas podem ser incentivadas e dificuldades podem ser superadas. O musicoterapeuta, ele tem que ter o conhecimento sobre os efeitos neurofisiológicos que a música pode causar no cérebro e no corpo. E assim trabalha segundo a necessidade de cada paciente. O Eber Marx, que escreveu isso, que foi meu professor, meu supervisor, hoje ele é meu supervisor, ele também é meu terapeuta, ele é uma pessoa muito interessante e quem puder olhar o Instagram dele, ele tem muita coisa boa para passar para a gente. Então, pode passar, Dani. Então, isso também, né, quem produziu foi o meu professor, e eu achei muito prático para poder estar passando para vocês, que explica de uma maneira simples. Mente e música, então os efeitos neurológicos do som. Então, a gente está falando dos córtex do nosso cérebro. Então, eu tenho o córtex sensorial, o motor, o pré-frontal, os lobos temporais, o occipital, o cerebelo. Em cada partezinha do nosso cérebro, a música, ela atua de uma forma. Numa, ela atua incentivando o movimento do corpo, ao bater palma, dançar, tocar instrumento. Na outra, ela desperta a reação de tocar nas coisas e assim aprender alguma coisa. Ela aguça a imaginação, a criação de expectativas e satisfação também. Ela facilita a leitura e a interpretação, amplia a percepção de sons, de tons, e ela melhora o equilíbrio e reações emocionais. Pode passar, Dani. Então, musicoterapia e autismo. Então, a gente já viu que a musicoterapia ela tem efeitos no cérebro. A música em si tem efeitos no cérebro. Então, o que seria a musicoterapia no autismo? Por quê? Né? Muitas pessoas têm falado muito sobre isso, tem surgido muito esse assunto, né? Então, a musicoterapia ela pode ajudar essas crianças, né? Essas pessoas autistas
né? Eu vou falar sempre crianças, que é a área que eu trabalho, mas é de uma forma geral. Então, a desenvolver habilidades sociais. Então, a música pode ser utilizada para ajudar as crianças autistas a desenvolver essas habilidades, como fazer um contato visual, que muitas vezes ele é inexistente ou, né, muito pouco. A compartilhar turnos, essa troca de turnos, a interagir com o outro. Pode passar, Dani. Também, melhorar a comunicação. Então, a gente pode utilizar a música para ajudar a criança a expressar suas emoções e se comunicar de forma mais eficaz. E até mesmo começar a comunicar, até falar mesmo. Pode passar, Dani. A gente desenvolve habilidades motoras finas com a musicoterapia. Então, tocar instrumentos musicais e manipular esses objetos pode ajudar as crianças autistas a desenvolverem essas habilidades motoras. Pode passar. Também ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Então, ela pode ser uma forma eficaz de reduzir. E a gente, né, musicoterapeuta, a gente pode utilizar a música para ajudar essa criança a relaxar e a se sentir mais calma. Pode passar. Então, sobre as habilidades musicais das pessoas com TEA. O que realmente acontece? Então, vamos lá. O TEA, né? Você pode voltar, né? Rapidinho. O TEA, como a gente sabe, né? É um espectro muito amplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não estereotipar nada. Então, muitas pessoas, às vezes, né? Pensam, então é autista, ele é super inteligente. Ele é capaz. Nossa, então, na música, ele vai se dar muito bem. Não é bem assim, né? Assim como todo mundo é singular. Cada um é cada um. Pode passar, Dani. Então, por que tem surgido muito essas questões de perceber assim, nossa, mas o meu filho... Não... Eu tenho muitas mães, né? Lembrei que agora que falam isso. Aline, eu procurei a musicoterapia porque o meu filho, ele canta o tempo inteiro. O meu filho, ele canta aula o tempo inteiro. Ele é muito musical, tudo é música para ele. Mas isso tem um motivo. A música ela é um caminho para a comunicação. Pode passar, Dani. Então, o que realmente acontece? Estudos de neurociência revelam que as habilidades musicais estão preservadas na maioria dos indivíduos com autismo. Os neurônios de espelho, associados ao processo de atenção compartilhada, imitação, espelhar gestos e expressões faciais, não funcionam adequadamente nas pessoas com autismo. Mas funcionam normalmente no que se refere ao processamento musical, o que permite estimular áreas prejudicadas através de estímulos musicais. Como assim? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um bom contato visual, se eu olhar para ela e fizer uma careta para ela vai fazer outra careta para mim. No autismo nem sempre é assim. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela não tem esse contato, ela não tem essa percepção. Só que quando a gente fala, então isso é a questão do neurônio espelho. Então, quando a gente fala da música, a música ela é preservada. Então, é como se, por exemplo, se eu falar para uma pessoa autista, para ela bater palma no final da música 2 vezes, ela não vai entender nada, dependendo da pessoa, tá, gente? Singularidades aí. Mas, se eu fizer assim, ó. Pam, parararam. Isso, ele é preservado. Isso fica intrínseco na pessoa. Então, ele não deixa de ser preservado, só porque, né, por causa da pessoa ter o autismo. Pode passar, Dani. Então, indivíduos com autismo têm maior facilidade para expressar e compreender a comunicação não verbal através da música, devido à ativação dos neurônios espelho por estímulos musicais. Pode passar, Dani. Parte expressiva dos indivíduos com autismo tem um funcionamento sensorial ativo. A capacidade auditiva focal, a hipo ou a hipersensibilidade auditiva, e processam de forma diferenciada os sons das palavras, vogais e consoantes,
que não são compreendidos igualmente em comparação com os indivíduos típicos, dificultando a compreensão da linguagem verbal em muitos casos. A música, ela é processada no córtex auditivo primário e é preservado na grande maioria. Então, sempre vamos pensar em singularidade aí. Na grande maioria das pessoas com autismo. O que torna um meio de comunicação mais interessante do que a fala, sendo um facilitador da comunicação. Pode passar, Dani. A ativação do córtex auditivo primário no indivíduo com autismo, através da música, contribui para o desenvolvimento da fala. Pesquisas de neuroimagem mostram que há vias neurais compartilhadas de fala e música, sendo o canto um elemento de impulso para a fala, pois estimula áreas periféricas da linguagem, áreas compensatórias no lóbulo temporal direito. Pode passar, Dani. Então, semelhanças compartilhadas pela música e a fala. Prosódia, elementos de acento, o direcionamento, a altura do tom, o contorno da entonação e modulação. As crianças aprendem a linguagem através de espelhamento dos gestos faciais, de tons e modulações da fala, antes que consigam usar palavras, sendo importantes as expressões faciais da gente. Não temos que ser muito expressivos, né? Dicas não verbais em sincronismo motor, oral e da coordenação. Então, por exemplo, né? Quando a mamãe tem um bebezinho ali, é quase que instinto. A mãe fica assim, oh, meu amor, que coisa linda da mamãe. Isso é uma entonação diferente. Você não está falando normalmente com a criança. Desde na barriga da mãe, a criança ela é estimulada dessa forma. Então, quando a gente faz isso, a gente estimula muito a linguagem. Dá aquela vontade de tentar expressar daquela forma, né? Pode passar, Dani. Vídeo. Então, eu quero mostrar um vídeo que é o primeiro que eu mandei para você, Dani, do moço com o palhacinho lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou para a apresentação no PDF, porque apresentando pelo Canva, eu não consigo visualizar nenhum de vocês. Nossa, Então, eu não sei se meu microfone está aberto. Aí eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? tá bom, sem problemas. Fechei tudo. De algo, Dani? Só um minutinho, só uma disfunção executiva. Já estou conseguindo. Acha. Escondeu. Acha. Escondeu. Achou. Escondeu. Achou e escondeu. Achou. Você filmou isso? Achou. Escondeu. Então, assim, o que esse musicoterapeuta estava fazendo, né? Ele estava usando ali da prosódia, falando de uma maneira cantada. E com certeza não foi a primeira sessão, porque ela lá é uma coisa que é muito repetitiva, a gente repete muito. Mas a criança imitou, né? Tanto que ele se surpreendeu na hora. Achou.
E se você ficar ali horas falando que a criança fala achou, isso não tem graça. Então, fonoaudiólogos que me desculpem. Mas assim, quando a gente faz isso de uma maneira que chama atenção, principalmente quando a gente fala de crianças, funciona melhor, né? E eu vejo isso acontecer. Pode ver, eu acho que isso. Antes. Volta mais um, só para ver uma coisa. Não, é isso mesmo. Obrigada. Então, canções com letras previsíveis auxiliam na aquisição e pronúncia de palavras para a fala. A música, ela traz essa previsibilidade, facilita a compreensão e expressão verbal e não verbal, estimula habilidades socioemocionais e pode ajudar a diminuir comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, eu vou te pedir, Dani, você passar o próximo vídeo, por favor. Então, gente, por que que eu trouxe esse vídeo, né? Agora chegou no fim dos meus slides e eu quero começar falando, dar um relato, né, pessoal do meu trabalho que eu faço hoje e vou começar falando desse vídeo. O paciente chegou para o musicoterapeuta e abraçou ele e assim eles ficaram. E eu pergunto para vocês, pode responder, tá? Quem quiser. Foi musicoterapia o que ele fez ali? Aquela música que estava ali não estava tocando na hora, não, ele fez depois. Foi, gente, musicoterapia? A Dani tá fazendo assim que não. Mas alguém acha que não? Mas se eu falar para vocês que foi. É, uma coisa que é difícil entender, até para nós mesmos, mas eu entendi lá na fala do meu professor no estágio que a gente lida com humanos, né, com pessoas, é isso. A primeira demanda é a demanda do paciente. E claro que eu, como musicoterapeuta, tenho que usar os recursos musicais. Mas tudo depende. Vai haver sessão que eu não vou cantar uma música. Vai haver sessão que eu não vou pegar nenhum instrumento para tocar. Porque vai depender de como vai estar o meu paciente naquele momento. Aquela criança precisava de um abraço. Ela não estava bem. Como eu vou trabalhar com uma pessoa, uma criança, seja quem for, se essa pessoa estiver desregulada? Se essa pessoa não estiver conseguindo estar ali? Então, assim, se eu precisar ficar 50 minutos abraçado numa criança, eu vou ficar. E eu vou relatar que foi uma excelente sessão de musicoterapia. Se a criança chegar para mim desorganizada e não estiver aguentando barulho de nada, não estiver conseguindo fazer nada. Então, né, se for, às vezes, uma criança ou um adolescente que consiga conversar e chegue mal para mim, que é conversar, a nossa sessão vai ser conversando. É claro que a gente sempre remete para as nossas técnicas.
Mas já aconteceu de paciente chegar para mim e falar, tia, hoje eu não tô bem. Aconteceu isso e isso, mas eu não quero falar. E eu falo para a criança, o que você quer fazer? Você quer desenhar para mim o que aconteceu? Ah, eu quero, tia, eu gosto de desenhar. A criança desenha. E aí a gente fala, então vamos fazer uma composição sobre isso? Vamos cantar sobre isso? Não, eu não quero cantar. Tudo bem. Então, nada é forçado, né? Então, o que aconteceu com esse abraço foi musicoterapia. Então, a gente tem que estar olhando essa singularidade. E é muito bom quando a gente sai da teoria e vai para a prática. Hoje eu estou aqui em Contagem, já tem meio ano, e eu trabalho nesse projeto, que é um projeto da Unimed, assim, que é fenomenal, abrange muitas famílias, ajuda muitas pessoas, que é o Projeto TEA. E ele é possível crianças que nem têm o diagnóstico fechado ainda estar nele, né? Já estar nele. Só o fato de estar no processo de fechar esse diagnóstico. E quando a gente está ali com a mão na massa, quando a gente vê as questões, como realmente é, a gente começa a perceber o que realmente a gente precisa fazer. Como realmente a gente tem que agir. Então foi até interessante, né, ver vocês comentando no final da aula da colega, né? A Dani comentou, acho que a Teresa comentou, que já se sentiu assim, que já teve esses problemas sensoriais. A Dani falou, nossa, ainda bem que eu fui muito ouvida pelos terapeutas do meu filho. E a gente aprende a lidar com uma família inteira, não é só a criança. Então, quando a gente fala de musicoterapia, a gente fala de ouvir, de estar ali para o outro, como qualquer outra terapia, como eu mencionei antes, né? Como qualquer outro trabalho. Mas a gente está ali pelo outro. A gente entende, porque a gente percebe que uma atenção que você dá para um familiar ali, ele já vai se sentir muito mais seguro. Ele já vai começar a entender que existem essas dúvidas, né? Então, assim, eu já sou muito grata pelo tanto que eu já aprendi, porque estou há meio ano, sim, mas eu tenho muito. Hoje eu posso falar que, graças a Deus, eu tenho bastante experiência no que eu estou fazendo. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. E antes de abrir para perguntas, não podia faltar, eu vou puxar um pouquinho do meu lado. Tem uma musicoterapeuta, gente, eu adoro indicar pessoas, porque a gente é muito ajudado ao longo da nossa vida. E a gente tem que passar informações e passar quem é que ajuda. E tem uma musicoterapeuta que eu gosto muito dela, ela chama Darda Azevedo, e ela posta muita coisa muito boa no Instagram. E ela fez uma música. Eu vou cantar só o refrão pequenininho da música, mas ela tem muito a ver com o que todos nós estamos fazendo aqui. Que é essa questão da inclusão. Eu sou diferente e você também. Vamos seguir juntos e tá tudo bem. Eu sou diferente e você também. Vamos seguir juntos e tá tudo bem. Então, gente, eu acho que é sobre, é sobre isso. É sobre entender que o diferente é normal e a gente tem que dar espaço, a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que passar mais sobre isso. E às vezes a gente pensa que o conhecimento da gente é pouco. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem isso, eu tenho que aprender mais, eu tenho que estudar mais, a gente vai correr atrás. Mas às vezes o pouco que a gente sabe, tem gente que não sabe. É muito para outra pessoa, né? Então, gostaria de parabenizar, né, por esse simpósio, parabenizar por todo esse movimento, pelo Aspas, por tudo, e agradecer muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer imenso, Deus. Nós aqui te agradecemos muito, 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 Aline. A gente também queria que você continuasse conversando, cantando, tocando, e tá tudo bem. A gente queria. Me conta uma coisa, quando você descobrir uma música que sara dor de cabeça, você conta pra gente? Ai, por favor, eu também quero Você conta saber, logo pra gente, você divulga. A gente precisa urgentemente, né? né? Com certeza. Tá bom? Dani, aí eu vou passar para você para as perguntas e os comentários, por favor. Eu vou começar justificando a minha resposta.
É, quando eu vi o vídeo, a primeira coisa que eu pensei não foi no terapeuta, porque eu vejo muito mais que terapia, eu vejo acolhimento. Então, assim, para mim, transpassa a questão da terapia. A gente conversa muito sobre isso, que a Tereza, no primeiro dia, falou sobre o acolhimento, né? Todo mundo acha que a Tereza é psicóloga, já foi advogada, psicóloga e assistente social, né, Tereza? Tereza tem E de várias vez em quando funções. também acho que eu sou médica. Tem de tudo aqui. E é isso. Por quê? Porque ela escuta, porque ela acolhe, né? Quem chega pela aspas, chega por ela primeiro. Então, para mim, o meu olhar é esse, né? Mas faz todo sentido. Sim, aquele é a ligação, né? E talvez seja um dos momentos mais gratificantes do terapeuta. Porque é o momento que mostra com certeza o vínculo que vocês têm um com o outro, né? O amor, o carinho, o afeto, a troca e, acima de tudo, o respeito, porque é respeito que a gente vê ali, né? É sobre o que você falou hoje. Nossa, eu fiz, quando eu fiz sua apresentação hoje, eu contei, não sei se você viu, eu contei que eu fiz um simpósio de música na UFSJ. E tinha um musicoterapeuta, Renato, se não me engano, professor Renato da UFMG, e acho que é Renato mesmo, não me lembro agora o nome, mas da UFMG, e ele trouxe assim, muita informação. E o Pedro nunca fez a musicoterapia, mas quando bebê lá no Rio, nós tínhamos um espaço, eu não me lembro o nome agora também mais, mas era um espaço de música, né, de musicalização, né, mas assim, era um espaço de música, então os meninos tinham acesso a chocalho, pecinhas, tudo pequenininho para as crianças. E eu me lembro da sensação que eu tinha de estar naquele lugar. E eu era só a mãe do bebê, né? Não tinha autismo nessa altura do campeonato, não tinha nada disso, né? Só tinha o bebê fazendo uma estimulação com música ali. Então, eu tenho memórias disso, né? Eu tenho memórias afetivas desse momento. Então, assim, e quando eu escutei sobre a musicoterapia nesse evento da UFSJ, que foi bem no início da nossa caminhada com a associação, eu falei, um dia eu quero ter isso. Eu conheço. Ah, pode ser Gabriel, então, Larissa. A Larissa está falando aqui, eu conheço Gabriel, musicoterapeuta da UFMG, pode ser Gabriel. E aí, eu falei um dia, eu quero poder oferecer isso para as crianças. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigada por compartilhar, por aceitar nosso convite e compartilhar com a gente. E eu vou ler agora os comentários aqui para você. Tá bom. O aluno autista, a Denise está falando que o aluno autista, deve ser o aluno dela, adora bandinha. Poucos instrumentos, mas sempre pede. A Dilceia está dizendo, meu filho ama música. A Edneia está dizendo, estou ouvindo baixinho. Ah, deve ser a aula. É. O lúdico, a Ana Carolina disse, o lúdico faz toda a diferença. A Denise está dizendo, na educação infantil é música todos os dias. A Ana Carolina de Paula Silva falando, que fofura. A criança reconheceu o momento. A Edneia, eu gosto muito de cantar com as crianças. Com a música, a criança aprende tantas coisas. A Dilceia disse que foi lindo. A Denise depois disse: todo professor tinha que chegar com um instrumento musical todos os dias. A Kátia Aparecida falou: a música é uma linguagem que nos aproxima das crianças. E depois a Larissa fez comentários sobre o musicoterapeuta da UFMG. E é muito interessante, né, ouvindo esses comentários assim, porque é uma coisa que toca todo mundo, né? E eu gosto muito também de enfatizar, eu acho que eu não coloquei no slide, que a gente tem um planejamento individual para cada um, né? Então, assim, é difícil separar ali só esse momento de relaxamento, de coisa boa, do que a gente faz, porque está intrínseco ali, né? Então, é muito bom, a gente gosta muito sempre, né, de estar enfatizando isso, que a gente precisa entender, né, essa questão, que
que a gente faz um negócio individual para cada um, a gente olha a singularidade de cada um e faz aquele planejamento para cada um. Mas isso não significa que eu não possa cantar para minha criança, para poder ela aprender a escovar o dente. A gente só precisa saber, claro, né, separar, é musicoterapia, não é musicoterapia, é música como comando, né? Enfim, mas fico muito feliz pelos comentários. Obrigada, Aline. Bom, muito Alguém quer obrigada. fazer... Pode falar, Dani. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha ou abrir o seu microfone. Dani, o Thalisson já levantou a mão. Ó, pode falar, Thales, só pode abrir e falar. Que Oi, bom ter você aqui. Boa noite a todos, boa noite, Dani. boa Boa noite. noite, Aline, parabéns. Aí, fico muito feliz de ver Obrigada. o Que quanto que você saudade. é saudade também. Amiga desde a época de graduação, dos nossos perrengues, né? Feliz Né? também de ver, né, que ter feito, de certa forma, parte, né, lá do princípiozinho, da sementinha do seu amor pelo cuidado das crianças lá, desde lá na PAI. Então, fico muito feliz por você, né? Ah, Thalisson, muito obrigada. Gente, eu estudei com Thalisson na FCJ e a gente participou de um projeto de extensão da FCJ lá na PAI. Juntos demos aula 1 ano lá na PAI de musicalização aí em São João. Muito bom te ter aqui, Thalisson. Muito obrigada. Muito feliz mesmo. E em breve, se Deus quiser, parceiros da musicoterapia. Ah, amém. Até Estou mais. aqui para o que precisar. Ó, muito obrigado. Obrigada a você. Dani, eu acho que ficou mais uma perguntinha aí. Existe diferença, a Maria Carmen, existe diferença significativa entre música ao vivo e a música reproduzida? Então, Maria, né? Ô, Maria, depende. Depende de quem escuta. Então, por exemplo, para mim, pode ser muito mais emocionante chegar lá num show e escutar ali o som da corda, do violão. E para alguma pessoa, uma outra pessoa, pode ser muito mais reconfortante deitar na cama dela e escutar num fone de ouvido aquela música, né? É bom enfatizar que não é musicoterapia, é música para momento de lazer, mas depende de quem escuta. Pode abrir, Kátia. Olá, boa noite. Eu só queria parabenizar a Aline. Nossa, que orgulho estar te ouvindo aí, Aline. Muito gratificante. Oi, Kátia, muito obrigada. A Kátia também, a gente tem uma história, né, Kátia? Longa, desde pequenininha, né, Aline? Professora. Bacana. A Dilceia colocou aqui, Thalisson é show, sou sua fã. A Isabela disse, a Aline realmente foi um exemplo para nós no curso de música. Parabéns, querida. Obrigada, Isabela. Isabela também está aí no caminho para se tornar uma musicoterapeuta logo, logo. Bom, mais alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? Aline, mais uma vez, muito obrigada, viu? A gente agradece muito. E vem desenvolver um projeto aqui com a gente, aqui em São João. A gente está te esperando. Com Precisando urgentemente. Com certeza estarei. Muito Tá obrigada. bom. Obrigada.